Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel. Aleluia. Obrigado, glórias a Deus, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Só a fidelidade de Deus. Só uma pessoa alguns dias me disse: olha, eu tenho medo de perder a salvação. E eu disse: meu irmão, meu amigo, é um grande amigo, amigo de mais de 40 anos. Eu disse: olha, Deus não tem me colocado do seu lado por um acaso, porque eu tenho uma confissão de que você ainda vai perder esse medo. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai perder esse medo. Eu vou te dizer uma coisa: perca esse medo, porque quem determinou a sua salvação não foi você. Então, quando você entender isso, você vai perder esse medo. Porque a pessoa que tem medo de perder a salvação é porque ela não avançou nessa visão da salvação determinada por Deus. É lógico, aquilo que a gente decide, a gente é inseguro mesmo. Agora, quando eu sei que Deus decidiu sobre a minha salvação, eu tenho essa segurança. Aí eu falei: e você vai passar a ter medo de uma outra coisa. Você vai ter medo de não viver essa salvação aqui na terra. Porque muitos vão ser salvos, e Paulo disse, como pelo fogo. Então essa é que é a nossa busca pela santificação. Porque a salvação, disse Billy Graham, nos leva para o céu. A santificação traz o céu aqui para a terra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes, todos nós queremos. A gente já nasce dizendo dá. Eu ficava todo bobo. Eu achava que meus filhos, quando estavam aprendendo a falar, já está falando o nome do papai. Não era. Eles queriam alguma coisa. Dá, estavam pedindo, né? Dá. Não era dá de Daniel. Todo mundo quer alguma coisa. Só que diz assim, Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Você está ouvindo Deus nesta manhã, e eu quero crer assim, em nome de Jesus. Eu estou ouvindo. Essa é uma segurança que eu tenho. Deus está falando, seja aqui presencialmente, seja pela internet. Pois bem, está sendo servido para todos nós o melhor desta terra. Sacerdócio real, Deus conquistou na cruz. Só vivem aqueles que confessam a Jesus. Por graça e por fé, nos deu redenção. Hoje nós vivemos sem condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Amém. Chegamos então à nossa aula 5, sacerdócio real. Deus maravilhoso. Deus
soberano, obrigado, Jesus. Que daremos, Senhor, em troca de tantos benefícios. Que minha alma não se esqueça, Senhor, nenhum deles. Eis-me aqui, Paizinho. Obrigado por este dia. Renova as minhas forças e manifesta sabedoria. Eis-me aqui para amar, interceder e ensinar. Amém. Agora sim, podemos entrar em nossa aula 5. A autoridade do cristão é o nosso tema do livro, mas o subtema de hoje, sacerdócio real. Nós vimos nas primeiras aulas, né, desde a introdução, que foi a primeira, e a segunda aula então, vimos esse primeiro tema que já é a capa do livro, autoridade do cristão. Vimos bastante sobre esta autoridade, como esta autoridade, ela chegou às nossas vidas. Teve um formato, né, que é exatamente da obra redentora de Cristo. Depois, nas aulas 3 e 4, aprofundamos um pouco mais nessas questões. Para fazer um eixo com essa aula de hoje, nós vimos que esta autoridade, de fato, se processa em nossas vidas, compreendendo que apesar dessa fragilidade, dessa tendência da nossa carne ainda ser o nosso ponto fraco, com essa conexão perfeita da cruz do Calvário, a conexão espiritual, apesar da carne ser um ponto fraco, e que isso dá uma certa vantagem ao inimigo, ao mistério da iniquidade, que Paulo disse que já opera, né? Isso dá uma vantagem. Nós temos também uma posição espiritual maravilhosa, que é o lado espiritual. E nós começamos já a tratar disso tudo na última aula, encaixando com esta quinta aula de hoje, que começa então a frisar mais o nosso chamado, porque todo bônus tem um ônus, e todo ônus tem um bônus, não é fato? Então nós precisamos aqui pensar agora juntos que tudo isso gerou em nossas vidas um chamado específico, mas também um privilégio, mas também um chamado específico. Então, para o nosso tempo hoje, bispo, o que eu sou hoje? Às vezes a pessoa diz, eu sou um levita. Irmão, desculpe. Levita é uma outra situação. Levita é do tempo das tribos. Isso acabou, não tem levita mais na obra de Deus. Nós reunimos todas as colocações, nós reunimos todas as condições de todas as 12 tribos, agora com a visão e a revelação da graça de Deus. O que nós somos hoje, o que o cristão hoje é, basicamente, inicialmente, e ele precisa entender disso, ele é um sacerdote real. Isso é uma conquista de quem? Minha? Sua? Não. Isso é uma conquista de Cristo na cruz do Calvário. Mas é um benefício para nós. E é uma obrigação nossa. Então, quando você, digamos aí, para a gente ilustrar isso aqui um pouquinho, afinal, deixe-me te lembrar, você está na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, e a ilustração é a melhor forma de fixar, além da repetição, que é a mãe do ensino. Pensemos aí em alguém que se forma, né, policial. Eu gosto de usar exemplos que eu conheça, né, que eu entenda. Vocês sabem que eu, lá na minha caminhada, já mais de 40 anos, há quase 40 anos, né, fiz treinamentos dessa área, e uma pessoa, quando se forma policial, ele recebe o quê? Um distintivo, uma carteira e uma arma. Que ele, no treinamento, ele aprende a usar. Tanto o distintivo, quanto a carteira, como também a arma.
E uma vez, me lembro, na madrugada, fomos socorrer uma dupla de companheiros que tinham simplesmente seguido em direção, de madrugada, andaram em direção a duas pessoas que vinham pela linha do trem, no escuro, e foram de peito aberto. O que aconteceu? Eles eram bandidos, os outros estavam fugindo, apontaram a arma e dispararam. Então lá vamos nós socorrer. Aqueles homens não podiam, eles não aprenderam isso, eles treinaram outra coisa. Como é que você vai em direção a alguém? Você já tem que ir de arma em punho, você tem que tomar, se abrigar, você tem que mandar parar. Então, são técnicas que a pessoa precisa aprender, porque senão vai se tornar uma vítima. E eu dizia isso para uma pessoa muito querida nesse domingo, se encontrou comigo aqui, começou a se lamentar, e eu falei, para. Eu falei, será que você não tem nada para dizer, agradecer a Deus, dizer, oh, glória a Deus, cheguei na igreja, é um domingo, o sol está brilhando, eu tenho uma escova para pentear o meu cabelo, meu Deus. E a pessoa fica numa confissão negativa, a pessoa fica, sabe, não enxerga o bem, não enxerga a autoridade, não enxerga o que Cristo conquistou. Escolhe ser vítima. Se você não treina, você não aprende, se você não avança, se você não evolui no eixo espiritual, você só vai ser mais uma vítima neste mundo. Outra vez, um outro policial, vamos daqui em Madureira, corre para lá, vamos lá, que o pessoal está agredindo, por quê? Porque ele chegou perto de uma pessoa muito alterada, puxou a carteira, ele pequenininho, meio metro, o camarada tinha 2 metros, ele, polícia, o camarada, pum, deu-lhe um tapa, começou a bater nele. É lógico. Uma vez eu estava em pé sozinho na estação, o camarada olhou para mim e viu fardado. Quando o trem começou a andar, ele subiu na porta do trem e fez um gesto estranho para mim. Puxei ele do trem. Ele, claro, saiu catando cavaco. Quando ele se equilibrou, ele puxou lá uma pose que eu falei, vai me bater muito, né? Se armou um karateca lá, eu falei, pronto. Ainda balançou a mochila, vi uma faixa preta pendurada, eu falei, vou apanhar hoje. O que o Danielzinho fez? 3 pulos para trás, saquei a arma, falei, fica aí mesmo. Eu estou dizendo para você que você tem que treinar, você tem que estar atento, às vezes a Bíblia diz que tem que ser, simples como a pomba e astuto como a serpente. Irmãos, nós somos bons, mas nós não somos trouxas, desculpe. E eu vejo o povo de Deus sem exercer isso aqui, sacerdote real. Tu sabe o que é uma posição de um sacerdote real? Então essa conexão com esse subtema, agora sacerdócio real, nos traz para essa conquista. E Pedro, já na sua epístola, ele agora está cortado pela graça, apesar de não ter sido diretamente para ele aqui já começa a entender bastante desse chamado, né, e a se submeter bastante a essas questões da graça de Deus. E ele diz aqui do nosso chamado especificamente, é uma das palavras que eu mais amo da epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, depois o 9 ou 10, diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. O que é uma pedra que vive? A gente volta lá, na caminhada do povo de Israel, saindo da escravidão, com sede, Deus disse, tem uma pedra, você vai lá, Moisés, vai lá, fere a pedra, e a pedra era Jesus, por isso era a pedra viva. O que saiu da pedra? Saiu água. Você está entendendo? Se alguém te ferir, irmão, tem que sair água de você, tem que sair palavra, tem que sair virtude. Tudo isso, tudo prefigurava Cristo. E hoje onde está a rocha? Quem é a rocha hoje? A rocha é Cristo. Onde Ele está? Está em nós.
Que água é essa? É a água da palavra. Se você está vivo com Cristo em você, conforme o texto que nós terminamos na aula passada, de Gálatas 2:20, você está viver na carne em Cristo, ainda que venha uma injúria, ainda que venha uma situação contrária à tua vida, alguma questão, você, em vez de ficar se lamentando, em vez de ficar com confissão negativa, em vez de ficar reclamando, você vai estar glorificando a Deus, e detalhe, se ferir você, vai sair água. Duas pessoas, os dois são evangélicos, os dois vão para o céu, você sabe que os dois até dão certo testemunho, mas num determinado dia os dois brigaram. Se os dois brigaram, os dois foram para a carne. Pode haver desentendimento, briga não. Uma coisa é você discordar, outra coisa é você ofender, brigar, se vingar. Entendam isso, de uma vez por todas. Porque quando tem carne com carne, dá briga. Quando tem carne com espírito, dá desentendimento apenas. Ok, não deu certo, irmão, vou ficar um pouquinho, mas brigar, ficar brigando, ficar falando, raiz de amargura, não pode. Não pode. Não permita nada disso na tua vida. Então ele disse, vocês são pedras que vivem, eles sois edificados, casa espiritual. Agora, para quê? Para quê? Então, agora é o nosso chamado. Ele diz, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, aí ele afirma na conclusão, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aqui, ele fala dos nossos benefícios, ele fala da nossa segurança, ele fala de uma condição espiritual favorável. Que o povo, até Cristo morrer na cruz do Calvário, e revelar isso, de fato, ao apóstolo Paulo, e depois ele colocar nas suas 14 epístolas, não teria esse entendimento, que depois Pedro, na sua epístola, diz, para ter. E hoje muitos ainda não têm. Mas isso tudo é um fato consumado, isso tudo é uma classe que o povo de Deus pode viver nesta terra. Todos poderão, mas nem todos viverão. Porque agora ele diz qual é a razão disso tudo. Ele diz, para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Parece um paradoxo, um antagônico. Eu tirava serviço naquele lugar diariamente. Aquelas pessoas todas que todo dia, aquele talvez eu só iria ver uma vez, mas aquelas pessoas que passavam pelo lugar onde eu tirava serviço todo dia, praticamente naquele horário, eram as mesmas pessoas, sabia disso? Eu nunca mais teria autoridade para uma daquelas pessoas. Eu exerci a minha autoridade. Eu, na diretoria de missões, sabe, hoje eu lido muitas vezes pastoreando pastores. Eu já tive situações que muitas vezes fui mal interpretado, que se a pessoa estiver na carne não vai entender mesmo, vai se ofender. O espiritual lá na frente cai em si, glórias a Deus. Mas é complexo, mas muitas vezes eu às vezes tenho que passar até, de certa forma, por uma pessoa, sabe, que não foi tão agradável. Por quê? Porque eu não posso negociar com aquilo que vai, primeiro, ferir a autoridade de Deus no ministério. Lógico. Depois, ferir a autoridade do apóstolo Miguel Ângelo como o líder da nossa denominação. E, claro, também desmerecer o meu chamado na diretoria de missões. Eu não posso compactuar com essas coisas, irmãos. Desculpem. É uma responsabilidade. Nisso tudo, claro, está atrelado o quê? O nosso chamado. Você, como filho de Deus, você, olha, eu vou te falar, irmãos, eu tenho às vezes embates duros na família. Na família. Confesso para vocês, hoje já não sou tão convidado, né, amor? Não sou tão... Às vezes eu digo assim, amor, eu quero estar onde eu sou querido e não suportado, né? Eu não posso fazer nada, irmão, porque se começar a falar... Enquanto não está falando bobagem, mas se quiser falar bobagem também, eu tenho que impor a minha autoridade. Eu tenho que dizer, não, peraí. Essa parte eu entendo assim. Não vai me obrigar a fazer assado. Eu não faço assado, apesar de gostar de um frango assado, né? Franguinho assado não foi uma delícia. Mas se é para fazer assim, eu não faço assado. Então,
nós agora temos essa obrigação. Mas se a gente não consegue impor a autoridade, nós não vamos ver, não vamos experimentar e não vamos poder exercer. Diga, então tem que ver, receber e exercer, né? A autoridade. Você vê pelo Espírito, você recebe pela confissão e você exerce pelas suas atitudes. Porque tem gente também que só fala, é da boca para fora. Mas quando o diabo bate o pé, sai correndo. Não é verdade? Então, aí depois que o nosso apóstolo usa, né, esse texto maravilhoso, diz, olha, chamou das trevas para a maravilhosa luz, ou seja, lembra? Carne, o diabo, que a gente fez hoje uma posição espiritual, assentados em lugares celestiais, ok? Ok. Agora, o apóstolo, ele mostra, inclusive, aqui aponta algumas características do Antigo Testamento, chamado assim, que eu já nem chamo mais a Bíblia, com máxima vênia. Estamos aqui na página 37 do livro. Claro que a sociedade bíblica determina assim, né, Velho e Novo Testamento. Para mim não tem nada velho na Bíblia. Para mim a Bíblia não tem Velho e Novo Testamento. Para mim a Bíblia é a graça em desenvolvimento, de Gênesis a Apocalipse. Aqui a partir da página 37, então, 41, o apóstolo vai dissecando algumas situações do tabernáculo e mostrando esse contexto da lei, como tudo funcionava e como tudo apontava para Cristo. Por exemplo, aqui as duas tábuas da lei, né, como um tópico, o que isso tipificava? Porque cada detalhe tipificava Cristo, desde o Gênesis, né? Lá no Éden, cada detalhe tipificava Cristo. Agora, as duas tábuas da lei, Jesus disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir, eu vim corroborar. Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Você sabe que o Cristo da carne cumpriu. O Cristo ressuscitado e glorificado revogou através de Paulo. Só ler depois, Gálatas, também você pode ler todo o capítulo, todo o livro de Hebreus, que mostra claramente tudo isso. Então essas duas tábuas representavam o quê? O cumprimento da lei na pessoa de Jesus Cristo. Por isso as duas tábuas da lei. Ele veio para cumprir, ele confirmou toda a lei, ele cumpriu a lei e confirmou os profetas. E aí o apóstolo vai mostrando, ele fala da vara de Arão. Essa vara era um símbolo de autoridade. A Bíblia diz que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, ele deu à sua igreja. E vai trazendo essa explicação mais rebuscada. E na página 43, ele traz aqui, olha, fala do sacerdote naquele tempo. Ele diz, quem era o sacerdote do Antigo Testamento? Aqui na página 43. Era um ministro investido de autoridade, um ministro do santuário, e a sua função principal era ser mediador entre Deus e os homens. Na palavra hebraica, sacerdote é Kohen. E significa o que oficia perante Deus em favor do povo. Quando o povo de Israel se organizou em nação, a primeira coisa que Deus mandou fazer foi separar o grupo sacerdotal. Lá em Êxodo 28, 1 e 2, faze também, vi para junto de ti Arão, teu irmão, seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú. É que fala esses nomes bonitos, quem vai ter filho aí, por favor, Dani, está sempre assistindo a gente, estou ansioso pelos meus netinhos, né, netinhas, mas nada de colocar esses nomes não. Isso aqui tem o seu nome estranho, né? O mais simples aqui é Arão e Eleazar. Mas coloca Daniel, por favor. Deus, então, em primeiro lugar, mandou construir o tabernáculo. E aí o apóstolo vai trazendo explicações maravilhosas que você deve depois ler mais detalhadamente. Mas Hebreus 10, 14 é o que nos interessa para esse entre-eixo do nosso tema dessa escola de capacitação de hoje. Porque com uma única oferta, nos fez miseráveis. Mas eu vejo gente hoje em dia orando aí, e dizendo
que é um miserável, que tem que lamber o pó da terra, pedindo para Deus purificar, dizendo que a alma tem sede dele, dizendo que como a corça suspira, não sabe que isso é lá no tempo do salmista, que agora não somos mais a corça que suspira, não. Nós somos a corça que expira, a corça cheia d'água. É só beber a água, é só se alimentar da água. Por que a Bíblia compara o cristão a uma corça? Você sabe por que a corça ela se aproxima da água, ela tem que beber água? Porque se ela não beber água, ela exala um odor que atrai o seu predador. O crente hoje que não bebe água, fica fraco na palavra, e o predador, tira uma onda com o crente. A única diferença é que você vai ficar mesmo cantando, eu sou a corça, tá bem, mas pode ser a corça sacerdote real, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Paulo disse, enchei-vos do Espírito, está à nossa disposição, amados. Então, uma única oferta, aperfeiçoou, se pecar, meu irmão, aperfeiçoou, mas se pecar, vai para o inferno. Não, irmão, aperfeiçoou para sempre, forever, para sempre. No Espírito, nós estamos preparados, nós estamos prontos. Todo o povo de Deus hoje tem à disposição essa perfeição. Então, mas só entra nessa perfeição aqueles que estão sendo santificados. Então, isso tem que gerar uma humildade no meio do povo de Deus tremenda, irmão. Porque o complemento desse versículo nos demonstra que nós temos que ter a humildade de buscar a cada dia esta santificação. Diga, a perfeição está consumada. A santificação é uma busca. Essa busca, a santificação é a perfeição da carne, que não foi atingida na cruz do Calvário. Quem diz não para a carne e diz sim para o Espírito, vive a perfeição e caminha na santificação. É simples assim. Simples assim, é o agiasmos. Hebreus 12, 14, aqui na revista atualizada João Ferreira de Almeida. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, seguir a paz com todos. O que é seguir a paz com todos? É você viver como um sacerdote real, é você proclamar a virtude de Cristo, é você, mesmo que ferido, saia de você água. Agora, vai o marido fazer alguma coisa que desagrade a esposa, ou a esposa ao marido. Mas é uma briga, é uma confusão e tal. Ou o filho com o pai, ou o pai com o filho, ou o vizinho e tal, e aí? Deus. Aí eu digo, desventurado homem que sou, todos nós temos as nossas fraquezas na carne, a gente precisa corrigir isso todo dia. É como eu sempre digo, não existem famílias perfeitas, existem famílias que buscam a perfeição. Entender isso, ter essa humildade de fazer essa vigilância, porque esse agiasmo aqui de Hebreus 12, 14 é muito interessante, porque ele diz assim, sem a qual, ou seja, sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. É o agiasmo, é ver Deus agir. Você não vê Deus agir, nem na sua vida, nem com situação nenhuma, e as pessoas não vão ver Deus agir também, ou não vão ver Deus nessa terra, porque essa ação tem que ser em nossas vidas. Então, o apóstolo vai aqui fazendo um paralelo entre o sacerdote no velho pacto, dizendo que essa perfeição, essa presença não era tão viva, mas hoje eu quero continuar aqui dizendo para você e trazendo diretamente para os nossos dias de hoje. Na página 47, 1 João 2, versículo 1, ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tenho dito aqui várias vezes e vou repetir para você hoje. O ímpio não peca.
O ímpio vive pecando. A vida dele é pecado. E quando ele para nós, quando ele comete alguma coisa, é pecado para os filhos de Deus. Para o ímpio é a vida dele. É a natureza humana, é a natureza carnal. Quando nós pecamos, nós vamos na natureza carnal. Entendeu? Mas nós não podemos ter prazer no pecado. Quanto mais nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, mais rapidamente a gente se percebe. Porque a nossa carne vai estar sempre puxando para o lado errado. Não pense que sua carne quer viver o justo, o certo. Por mais que você... Às vezes você olha e diz, olha, mano, aquela pessoa, irmão... Nem sempre o que você vê é o que parece. Tá? Nem sempre o que você vê é o que parece. Agora, se pecar, ok, temos Cristo. Mas a gente vai ficar permitindo essa prática do pecado? A gente vai... Não, faz uma remissão aí, coloca aí Romanos capítulo 6, no versículo 1, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? No 2, Paulo responde, ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Então nós sabemos que esta vida de sacerdotes reais, esta vida de santificação, não é uma vida de pecado. E é só a graça de Deus que vai nos alertando e vai nos dando o que eu chamo de inteligência espiritual. Diga, inteligência espiritual. É o Filho de Deus que busca o parâmetro da sua vida, apontando para uma coerência bíblica. Tem coerência bíblica? Eu vou fundo. Não tem coerência bíblica? Estou fora. Entende? Bispo, é toda hora assim? É nada, irmão. De vez em quando, claro, a carne é minha carne, desventurado homem que sou, aí eu diria. Então é um reconhecimento. Carne é carne. Agora eu também não vou ficar, não, foi a carne, não, foi a casca de banana. Meu irmão, a graça de Deus te mostra onde está a casca de banana. Romanos 1,17. Esse texto de Romanos 1,17 foi o texto que Martinho Lutero, lá em 1517, começou com a sua última reforma, que a gente chama de última reforma, né? Foi a reforma dentro do seio da igreja romana. Ele descobriu, olha, o justo viverá por fé, quer dizer, rompeu com as indulgências, com aquelas questões todas da igreja romana, num texto desse aí, irmãos. O justo viverá por fé. O que é viver por fé? Viver por fé é entrar nessa coerência bíblica. Sabe? É aquela vida, depois vale a pena, se você nunca visitou, ou se você ainda não viu, nós estamos, terminei agora na última sexta-feira, uma série de 15 em 15 dias, da minha casa, eu faço chamamos de reciclagem ministerial, uma transmissão ao vivo pelo canal de missões do YouTube, e foi o tema central, nós fizemos uma série com 3 mensagens, o tema central foi, eu vim para que tenham vida, né? Então essa vida que Jesus conquistou, que traduz aqui no nosso subtema de hoje, no sacerdócio real, mas nós fechamos na última sexta-feira com o pela fé, quer dizer, não se vive a vida espiritual se não for pela fé. Foi a grande descoberta de Martinho Lutero, que era um monge, respeitadíssimo, e ele diz, peraí, indulgências, paga o preço, não sei o quê, nada disso, rompeu com tudo. Hoje a igreja Cristo vive, as igrejas que vivem essa genuína graça, eu tenho dito, nós pregamos a reforma da reforma, não é mais a reforma dentro da igreja romana, mas dentro da igreja evangélica, as pessoas precisam entender isso. O apóstolo diz, cada crente em Jesus foi feito Cohen, do original, o hebraico, como um sacerdote. Cada um de nós é um sacerdote. 2 Coríntios, pode fazer uma remissão aí, capítulo 3, versículos 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz, não que por nós mesmos. Que nós mesmos é esse que Paulo está dizendo, pela nossa carne, mas não, mas eu. Não.
sejamos capazes de alguma coisa. Coloque toda a carne de lado. Ele diz, de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Tem coerência bíblica? Tem sustentação bíblica? Então eu vou fundo. Eu vou desenvolver isso. Aí você está pronto para o 6. Olha o 6. O qual nos habilitou para sermos sacerdotes reais. Ele disse, ministros de uma nova aliança. Não da letra, não lá do tabernáculo, não desses outros detalhes aqui que apenas tipificavam Cristo. Ele diz, mas agora do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu falei agora há pouco, na hora do ofertório, com relação a quando nós semeamos, quando nós honramos a Deus com a vida financeira, nós cultuamos também a Deus. O que é cultuar? É colocar sobre todas as coisas. Às vezes a pessoa acha que esse culto racional, Paulo está tratando de vir à igreja. Mas eu não quero falar de você vir à igreja, eu quero falar de você levar a igreja para a sua casa. Eu quero falar de você ser a igreja. Porque se você não for igreja, esse espaço aqui pode se tornar qualquer outra coisa, menos igreja. Tem lugares por aí que parece mais uma casa de show. Às vezes a pessoa entra vazia e sai oca. Jesus disse, sepulcros caiados. Então, meu amado, aqui está o ponto central hoje do nosso subtema, sacerdotes reais. Onde está a tua motivação? Nós não estamos aqui pelo resultado, nós estamos aqui pela motivação. O resultado é uma consequência. O resultado já está definido. Nós já vamos para o céu. Eu, antes de conhecer isso, eu vinha à igreja para ser salvo. Agora eu venho à igreja porque eu sou salvo. Tu entende a inversão de valores? Antes eu não pecava com medo de perder a salvação. Agora eu procuro não pecar porque eu quero viver esta salvação aqui na terra. Então são as colocações corretas. Isso é oferecer o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. É cultuar a Deus em todas estas coisas. E aí ele vai para Romanos 8, que Martinho Lutero chama o capítulo 8 de Romanos de tema central da Bíblia Sagrada, para você ter uma ideia. Nós já cantamos aqui logo no início, né? Já louvamos a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Quem intentará? No 33, a acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Então o 37 diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores. O Gálatas 2:20, logo não sou quem vive. Então isso aqui é concreto, isso aqui são textos que a gente fala quase em todos os nossos sermões aqui. Não sou quem vive, Cristo vive. Então a conscientização, é o culto racional, são as decisões diárias que nós tomamos, é nós sacrificarmos o corpo. Por que Paulo diz, Cristo vive em mim? Porque nós somos chamados de cristãos. Cristão, essa palavra do original, são cristinhos. Na verdade, ao inverso, são cristos pequenos. Nós somos cristos pequenos, nós somos imitadores de Cristo. É como eu disse na semana passada, se você, às vezes nós vemos muitos seguidores, e anda-se muito atrás de seguidores, né? Os coaches hoje em dia. Quem tem mais seguidores? Eu disse, eu não quero seguidores, porque o seguidor precisa ter o mestre sempre à sua frente. O imitador não. O imitador aprende tudo com o mestre. E no problema mais difícil, quando ele não consegue ver o mestre, ele sente, ele sabe o que o mestre faria, e ele faz porque ele é um imitador. Como é que isso se processa na nossa vida espiritual? A nossa carne nunca vai ver Deus, irmãos. Só que se Cristo está em nós, o lado espiritual vai ver Jesus, ele vai imitar Jesus, porque ele está vivendo a vida espiritual, ele está alimentando o espiritual. Eu me lembro
da Heloísa, quando esteve, por exemplo, no CTI, na época logo da pandemia, uma das primeiras pessoas que esteve ali afetada, e ela dizia: bispo, eu estava lá no CTI e eu só ouvia Deus, anjos, e assim que eu cheguei no hospital, fiquei assustado com aquele movimento todo, e eu fiz como uma pergunta a Deus, eu disse: é a minha hora, e eu ouvi uma voz dizendo: ainda não é a sua hora. E ela disse que daquele momento em diante ela começou a louvar. Não foi assim, Elias? Que depois, no dia, 3 dias parece que ela ficou ali, quando ela saiu do coma, os médicos, as enfermeiras disseram para ela: olha, eu nunca vi uma pessoa em coma igual a senhora, parecia que nem estava aqui recitando salmo, cantando louvores. Era assim que ela estava. Sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora, o que será que essa pessoa que no domingo aqui eu interpelava, porque estava tão agoniado, o que será que nesse momento essa pessoa está fazendo? Tomara que esteja assistindo a escola de capacitação e crescimento espiritual, irmão. Para encher o coração, e ainda, né, Heloísa, que entra no momento de olha, coma, irmãos, um coma induzido, para poder a medicação fazer efeito e tudo mais, mas o Espírito estava ali trabalhando, irmão, está aqui, ó, firme com a gente, contando testemunho. Todo culto, se deixar, ela prega até aqui no meu lugar, vem para cá, é testemunho atrás de testemunho, toda hora um testemunho, passa por vales, mas a bênção vem logo, porque no vale que eu cresço, irmãos, já expliquei isso aqui para você, o vale só serve para Deus se provar para todos nós. A gente cresce mesmo é com a vitória, a gente cresce mesmo é quando a gente vai vendo Cristo, a esperança da glória, e a vitória, o testemunho gera confiança, confiança gera testemunho, e o vale passa a ser um detalhe. Olha aí, diga: o vale é só um detalhe, a vitória é a minha realidade. Diga: eu sou um sacerdote real. O que é um sacerdote real? O que é um rei, irmão? Você é um rei nessa terra. Ele é rei de reis, senhor de senhores. Então, como é que você é um cristão pequeno? Por que um cristinho? Porque a nossa carne está crucificada. Você tem que colocar a carne no lugar dela. Se você crucifica a sua carne, você é um cristão. E você dá privilégio à sua carne. Eu sempre digo isso. É como Gálatas 5,16, há muito tempo eu não digo, só para concluir. Nós estamos na conclusão, mas Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer que a carne tem uma concupiscência. Diga: são os prazeres da carne. Então, se você anda no Espírito, você não cede os prazeres da carne, mas você vive na carne a prosperidade de Deus. Olha que revelamento, né? Diria o bispo Gugu. Irmãos, você vive a prosperidade de Deus, você vive como um rei, você vive o Romanos 5,17. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só. O lado espiritual, a saber, Jesus Cristo. O que é reinar em vida? É passar por um coma igual a Heloísa passou, e quando saiu do coma, as enfermeiras dizerem ao médico, nem parecia que estava em coma, mas estava louvando a Deus, estava recitando salmos. O que viram nela? Uma doente, uma pessoa que ia morrer? Não viram lá Cristo. O que Deus fez? Honrou, a carne está aí, ó. Ainda faz uns pastéis deliciosos. Muito tempo não traz um pastel para o bispo Daniel. Olha o pedido aí, não pode deixar de pedir, né? Então, o apóstolo fecha aqui a página 49 dizendo: infelizmente, não é esse o quadro que nós vemos. Não é esse o quadro que nós vemos. Ele cita aqui, traz aqui Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste, olha, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Infelizmente, diz o apóstolo aqui na página 49, não é esse o quadro que temos visto entre o povo de Deus, por desconhecer que todos os filhos de Deus têm esse chamado sacerdotal. Lembra? O ônus e o bônus, o bônus e o ônus. E aqui, então, a partir da página 50, ele traz agora apenas um fechamento em cima de tudo, que é um concreto, né, de tudo que nós já falamos. E na página 51, então,
depois dele trazer o 2 Coríntios também, 2 Coríntios 3, versículo 5, que eu já citei com você e também li o 6, né? A nossa suficiência vem de Deus. Ele usa Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Lembra? Eu faria essa remissão com Gálatas 2:20, ó. A carne crucificada com Cristo, são como se nós fôssemos pequenos cristos crucificando a nossa carne, dizendo não à carne, dizendo não para o mundo, dizendo sim para Deus, e aí, baseada em que? Na fé. Aí ele enumera, ele diz, olha, vejamos algumas características do sacerdócio do novo pacto. Número 1, não é na carne, é no espírito que somos perfeitos. Então, tudo que a gente já tratou aqui, apenas mostrando para você, você depois lê na sua casa. Depois, não temos justiça própria, mas a justiça que vem é de Deus. Ele repete Filipenses, submetimento da carne ao espírito. Ele traz aqui 2 Coríntios 12:5, olha, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo aqui volta a falar da fraqueza da carne. Mas submetimento da carne ao espírito. Tiago 5:17, ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, o eu, carne, sujeito ao submetimento errados, devemos dizer diariamente, eu sou perfeito em meu espírito, e por ele é que eu vivo. Vejamos agora quais são as armas do sacerdócio. Então, esse comparativo. Como eu digo sempre, que espírito operava em Elias para ter aquela autoridade? O espírito da graça. Onde esse espírito opera hoje? Naqueles que buscam esse eixo da santificação. Então, é um sentimento, um submetimento da carne ao espírito. Tudo que nós tratamos aqui. E nós temos, então, essa competência dada por Deus, temos essa segurança, temos a qualidade que só a graça de Deus vai apontar para nós. Somos os sacerdotes dos dias de hoje. O tabernáculo não tem mais, irmãos. O tabernáculo hoje, quem é o tabernáculo? Num sentido figurativo, cada um de nós. Onde Cristo habita, onde a glória de Deus tem que habitar, onde ela tem que exalar, onde tem que estar a palavra de Deus. Quem é a arca da aliança? Isso tudo tem que se traduzir em revelação. Você precisa simplificar. Nós somos sacerdotes reais, somos salvos para sempre, Cristo está em nós, nós amortecemos e submetemos a carne ao Espírito, alimentamos o Espírito e vivemos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Provérbios 1:33, vamos encerrar com esse texto. O que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Dominando, como sacerdote, como rei nessa terra, sacerdotes reais, para que você veja Deus e para que o mundo veja Deus através da sua vida. Assim seja, assim diz o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus, por mais esta terça-feira. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida dos sacerdotes reais. E os sacerdotes reais digam amém. Glória a Deus. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
Espírito Santo.